nossamente todo o lixo da cidade. Não deixamos pra depois esse problema de verdade. Vivendo e aprendendo, cantando a realidade. Que eu faço e quero é lixo zero, é lixo zero. Vamos cobrar de vocês, nossos filhos também. Conscientização. Quem tá no compromisso pensa no bem da nação. E só pra começar, uma ideia vamos dar. Antes tarde do que nunca se preocupar a mudar. É nossa terra, é nosso lar. O oceano de plástico, a ilha vai desmoronar entre os escombros. Figura atual, afeta a flora, afeta a fauna de uma forma geral. Geleiras derretendo, enchentes devastando. Consumo exagerado do que não precisamos. Mas atenção, veja o rótulo, ser autossustentável. Hoje em dia é o propósito de mudar os hábitos com a precipitação. São classificados conforme a composição. Reciclável, industrial, orgânico, hospitalar, comercial, verde, eletrônico. Vamos agir para um bem maior. E somos todos lixo zero. Reciclando a nossa mente, todo o lixo da cidade. Não deixamos pra depois desse problema de verdade. Vivendo e aprendendo, cantando a realidade. Que eu faço e quero é lixo zero, é lixo zero. Vamos cobrar de vocês, nossos filhos também. Conscientização. Quem tá no compromisso pensa no bem da nação. E aí, pessoal, tudo bom? O pessoal tá chegando. Hoje é a nossa última live do Encontro Lixo Zero, Melhores Práticas, né? O Instituto Lixo Zero está promovendo esses encontros, que esse ano, né, pela primeira vez está sendo nesse formato digital, por conta, né, da pandemia. E é a primeira vez que Boa Vista está participando, né? E hoje, nosso último dia, vamos aqui conversar com a Ângela Assone. Ela é a dentista sustentável. Ela tem um trabalho incrível também, se preocupa pra caramba com o meio ambiente. E a gente vai conversar com ela, saber um pouquinho de como é o trabalho dela, né? A gente já falou aqui de compostagem, de reciclagem, de conceito lixo zero, de leis de resíduos, né, sólidos. Já falamos com a Arlene ontem, né, que a CAE faz várias ações de educação ambiental, são maravilhosas, mas enfim, a gente não conseguiu, infelizmente, salvar a live de ontem, tá? Mas as outras duas estão aí no IGTV, tá? Depois, quem não assistiu a primeira e a segunda live, podem lá conferir, assistir, tá lá gravado no nosso IGTV, tá bom? Vou aqui ver se a gente já chama aqui a Ângela pra gente começar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Ângela, vou chamar. Tá. Oi! Gente, boa noite. Boa noite! E aí, Ângela, como é que tá? Tudo bem? Se apresenta um pouquinho aí pro pessoal. Então, é sempre um prazer falar sobre sustentabilidade. Eu queria muitíssimo agradecer o seu convite para essa live de hoje à noite. É um assunto muito desafiador, porque é um assunto novo também. A gente tem pouco material para a gente falar sobre sustentabilidade na odontologia. Mas, então, assim, agradeço muito mesmo a oportunidade. Então, eu sou dentista, né? Já faz bastante tempo, assim. Sou especialista em odontopediatria, disfunção da TM, em dentística. E, por último, eu sou especialista também em saúde coletiva e foi aí um dos starts para eu me apaixonar pelo universo da sustentabilidade
Então, o meu trabalho final do curso foi sobre lixo hospitalar, que eu acho que tem a ver um pouco com o que a gente vai conversar Sim. hoje, né? Então, e aí a partir daí eu comecei a modificar muitas coisas aqui na minha casa e depois vim para o consultório. E aí a gente está aí, a gente está na batalha, tentando, como você falou numa das lives, né? A gente não é lixo zero, mas a gente está aí nesse desafio. Sim. Ah, então bora lá, bora começar essa discussãozinha aí gostosa, né, sobre como, né, fazer para que a atividade profissional não seja tão, né, prejudicial ao nosso meio ambiente. Então, quais seriam as principais práticas que você faz em seu trabalho? Então, como o nosso tema, Tate, depois eu já vou entrar, né? Mas como o nosso tema é odontologia e sustentabilidade na pandemia, então, assim, é Uhum, um tema ainda muito novo e eu uhum. queria muito deixar claro que a gente vai falar aqui sobre algumas experiências iniciais que a gente está tendo. Então, assim, o que eu falei hoje, de repente, já não vai mais servir para amanhã. Amanhã as coisas já se modificaram, já desenvolveram, já aquilo talvez, né, possa ser utilizado somente parcialmente. Em relação às práticas da odontologia que a gente pode utilizar para diminuir né, o volume de lixo que a gente faz, né? Primeiramente, sim, é sempre um pouco entristecedor. Infelizmente, a gente começa já na primeira pergunta, né? A gente já não começa com uma boa notícia, mas infelizmente, assim, eu tenho estudado bastante sobre como diminuir né, essa geração de lixo, mas a verdade é que a gente não consegue diminuir muito. Assim, eu já tenho quase um ano, acho que aqui no consultório, nessa batalha, e assim, eu acho que eu não consegui nem 10%, assim, sabe? Porque a gente tem a legislação, né? Que a gente não pode. Não, e tem a segurança, né? Enfim, essa área de saúde, né? Infelizmente tem que ter realmente muito material descartável, né? Enfim, é a parte boa do plástico, né? Do plástico descartável, né? Digamos assim, porque deu a segurança na saúde, né? Enfim, uma troca de luva, né? A máscara, enfim. É, enfim, mas é isso, mas assim, só o fato de ter já consciência, né, já de iniciar algum processo, porque a gente sabe que existe outras formas de praticar lixo, né, no consultório. Como é que é lá, como é que é no teu dia a dia? Então, assim, o que a gente consegue diminuir bastante é o lixo da recepção do consultório, né? Uhum. E isso dá para a gente mexer porque a gente não tem muita legislação em relação a isso. Então, eu até fiz um vídeo lá no meu canal falando como foi difícil substituir os copos descartáveis pelos copos retornáveis. Acho que a gente ainda não chegou no ideal, porque assim, eu coloquei copos plásticos. E aí teve até uma seguidora que falou assim, doutora, a senhora poderia ter colocado copos de inox. E eu falei, putz, é verdade, mas agora eu já comprei os plásticos, eu vou desfazer, comprar outros, né? Então a gente ficou com os plásticos. Agora, em relação aos descartáveis, eu acho assim que existiriam formas, sim, da gente diminuir um pouco dos descartáveis, né? Então, por exemplo, eu me lembro logo que eu comecei a mexer nessas coisas aqui do consultório, isso também eu fiz um vídeo sobre isso.
assim, sobre as luvas, né? Sobre aquele papel grau, que eu acho que a gente acaba usando demais, e principalmente agora na pandemia, eu fiz um levantamento rápido na internet que o lixo hospitalar ele deve aumentar de 10 a 20 vezes, porque assim a gente aumentou o número de EPIs demais e a gente não atende só pacientes com Covid. Então a gente atende todo mundo como se fosse paciente com Covid, descarta todo o lixo como se todos tivessem Covid, mas não tem. Mas voltando ao assunto dos descartáveis, por exemplo, eu procurei ver como eu poderia substituir o papel grau, porque eu me lembro que no começo, quando eu estava fazendo faculdade, a gente usava tecido, né? Então a gente levava na costureira, a costureira fazia os panos e aí a gente colocava os materiais. Mas aí eu fui ver como é que eu poderia fazer agora, né? Como que, né? Se a gente poderia utilizar isso. Mas assim, não dá, é muito caro, precisaria de uma lavanderia só para isso, precisaria ter um contrato, né? Agora, na pandemia também, eu tive contato com alguns médicos que eles, né? Porque agora, o que, que a gente não vai poder mais atender com a nossa roupa e colocar um jaleco por cima. Então a gente tem que chegar com a nossa roupa. Claro que isso pode alterar, né, Teide? Isso assim é hoje. Amanhã pode já ser diferente. Mas assim, né? É sempre bom a É gente o, é o, lembrar de é o momento que a gente está vivendo, né? exatamente. Então, assim, o ideal é que a gente chegue com a nossa roupa, coloque uma roupa aqui no consultório ou nos hospitais, e aí coloque um descartável por cima. Aí depois você vai, a cada paciente, você vai trocar o jaleco. Então, isso assim gera uma quantidade de lixo absurda, porque a cada um paciente isso se torna quase que inviável, porque a gente não está também num momento de repassar esses custos para o paciente, né? Eu acho que tá no mesmo. Deu uma travadinha. Ah, tá. E você mudou Tá? alguma coisa assim na frequência, o tipo de atendimento que você está fazendo? Deixou de atender os eletivos? Está só mais emergencial? Como é que está aí? Tá mantendo todos os tipos de atendimento? É, não, a gente está fazendo só urgências e emergências, né, aqui no consultório. E assim, sabe que eu nunca tinha tido essa experiência de atender só esses pacientes, então é tudo muito novo mesmo. E aí eu descobri que a urgência, ela precisa de pelo menos mais um atendimento, sabe? Assim, Sim. porque parece que você não consegue resolver tudo naquela urgência. Parece que você atende, faz uma medicação, faz um raio-x, né? Se for um caso de canal, numa outra oportunidade o paciente volta para fazer uma abertura, para fazer um outro procedimento. Às vezes, no caso, por exemplo, o paciente chega um pouco né, assim, preocupar. Ai, caiu uma restauração, né? Aí a gengiva cresceu, né? Porque, olha, eu não queria vir, o paciente sempre chega, ah, eu não queria vir, não queria vir, mas chegou uma hora que eu não estava aguentando mais. E aí o paciente vem ao consultório e aí a gente percebe que caiu aquela restauração, ele vai vir, já, aí a gengiva sobe no dente, né? A gente faz a gengivectomia e aí num outro momento a gente vai fazer a restauração. Então, assim, acaba que os procedimentos de urgência, eles acabam muito segmentados, né? Sim. Mas é uma experiência nova. Outra alteração também que a gente fez aqui no consultório, eu atendia de meia e meia hora, e agora eu passei a atender a cada uma hora. Então, até para dar mais tempo, para aglomerar menos pessoas aqui no consultório, né? Então a gente Vai fazer essa acabou troca que. toda, né, de material e tudo, mais tranquilo. Mas acho que eu até gostei dessa troca, viu? Tô mais descansada.
Tá, e assim, então assim, na prática em si fica difícil tirar alguma coisa, né, para diminuir a produção do lixo, foi mais na recepção, a tua troca de material, então, né, assim, de redução na produção de lixo lá, para manter alguma coisa na cabecinha, assim, manter uma segurança, né, na parte Olha, eu sustentável. acho que a grande modificação, que é uma modificação muito pequena, mas que assim, que realmente eu acho que é o que fez diferença, é na troca dos sugadores. A gente usa sugadores cirúrgicos e não mais aqueles sugadores de plástico. Ah, Mas eu vou te falar, é, você tem que ter muito amor à natureza para usar sugador cirúrgico em todos os pacientes. Porque, assim, o sugador de plástico, ele se adapta muito melhor, os pacientes gostam mais, é mais fácil, a sua secretária não precisa ficar com você o tempo todo, você se sim. cansa muito menos. Então, assim, é uma luta, mas a gente está aí firme e forte, né? E eu gostaria só de falar também, nessa pandemia, o que realmente a gente alterou muito foi o uso das máscaras, né? Que antigamente a gente usava aquela máscara, né, normal, uma máscara descartável, né? E aí agora a gente está usando a N95, que não pode ter nem aquela válvula e eu tenho uma pequena dificuldade de respiração, de captação de oxigênio. Então, assim, às vezes eu fico meio assim, me falta ar durante o atendimento, né? Aquele negócio tão apertado aqui, aí eu saio toda, né? Então, eu tenho tentado usar essas máscaras somente mesmo durante o atendimento e já substituo pela máscara, pela máscara essa convencional, essa máscara descartável, porque e mesmo em casa também eu tenho visto que para mim não tem sido né, então, bom para minha respiração. Então, é uma orientação que a gente deixa, assim, de usar a máscara somente, assim, quando você precisar mesmo, porque eu acho que para usar, assim, né, Esses dias eu encontrei um rapaz que trabalhava comigo e falou assim, olha, eu tenho até dormido de máscara. Aí eu falei, nossa senhora, né? Então, quer dizer, para ele tá ok, mas assim, eu não conseguiria. Acho que para mim faria muita diferença, Uhum. não seria o adequado. É. Então, assim, você tem um canal, né, no YouTube, né, que dá dicas, né, de como as pessoas podem ser mais sustentável, né, nos cuidados com os dentes e tal. Me conta um pouquinho como é que surgiu esse canal, como é que foi aí o processo para criar o Dentista Sustentável. Então, foi muito orgânico mesmo, assim, né? A gente começa a ver o quanto a gente precisa mudar as nossas práticas, né? A gente percebe que a coisa tá ficando meio assim, né? Você percebe, você anda nas ruas e as pessoas tá tudo muito sujo. E aí, assim, uma coisa que eu acho que é até intuitivo mesmo, você pegar um copo descartável, e eu me lembro quando a gente tinha copos descartáveis aqui no consultório, e eu sou odontopediatra e atendo muitas crianças, né? Então, às vezes aquela criança que era um pouquinho mais difícil, né? Ela, eu quero tomar água, mas ela na verdade não queria tomar água, né? Ela queria dar um tempo, assim. E aí a gente oferecia um copo de água descartável e assim, aquele copo ela tomava assim um pouquinho e, né, e assim, aí descartava a água, descartava o copo, descartava, eu falava, meu Deus, né, que desperdício mesmo. Que, né, poxa, esse copo até chegar aqui no meu consultório, o quanto
né, não andou por aí, o quanto de combustível não gastou, o quanto de recursos naturais para a pessoa pegar, né? Eu sei que a criança que estava ali, ela não pensou nisso, claro que não. Uhum. Mas acontece, né, de você realmente um desperdício muito grande. E aí, para a gente ser mais, né, é, aí eu comecei a ver e fui para a internet. Falei assim, ah, não, na internet tem tudo, né? Eu vou procurar práticas sustentáveis na odontologia. E eu quase não tinha nada, né? Assim, a odontologia não tinha essa preocupação. E aí eu falei, putz, se não tem, eu acho que eu tenho que. Então eu vou lá, né? Eu vou tentar, assim, né? Assim, sem saber muito, assim, foi muito. Né, assim, muito, para mim é difícil ainda, né, depois de quase um ano de canal, né, porque para você manter um canal no YouTube, quem é youtuber sabe, né, o trabalho que dá, e ainda mais assim, infelizmente a sustentabilidade, né, às vezes eu vejo, assim, canais, sabe, canais, assim, que não tem muita relevância intelectual, de repente tem 10 milhões, 15 milhões de seguidores, né? E os nossos canais de sustentabilidade, a gente tem aí o Menos um Lixo, que é o grande expoente, né? Aqui no Brasil da sustentabilidade. Acho que não tem nem 80 mil, né, Tate? Não sei, me corrija se Não sei dizer. Mas realmente, o assunto sustentabilidade, né? O povo não procura muito, né? Não dá muito status. Mas enfim, a gente bora lá, né? Estamos aqui vamos para fazer a nossa parte, fazer a né? nossa E aí, parte. nessa necessidade, eu tô aqui, né? E aí, eu também dei um Google aí, porque a gente fala muito sobre sustentabilidade e a gente não sabe exata o que é a sustentabilidade, né? Uma coisa que às vezes a gente pensa que ela é só o meio ambiente, né? É preservar o meio ambiente. E é um conceito muito mais amplo do que isso, né? Eu até deixei aqui, né? É um conceito relacionado a aspectos econômicos, sociais, culturais, ambientais, que busca suprir as necessidades para que o indivíduo tenha uma vida satisfatória, mas que também se preocupa com as gerações futuras. Então, é uma qualidade de vida não só para a gente, então também pensando. Então, são vários aspectos que a gente vê que não é só o meio ambiente, a gente precisa também da saúde, a gente precisa do lazer, tudo isso é sustentabilidade, a gente precisa da cultura, a gente precisa sim do fator econômico, né? A Então, gente é um conjunto. tem que ter na mente que nós somos o meio ambiente, né? Não é, o ambiente não está lá, não são as plantinhas, os animais. Nós fazemos parte, tudo isso aqui também é meio ambiente. Tudo que a gente tem foi um dia a floresta, foi um dia né? Enfim, E foi não, natureza. Então, a gente é tudo. Então, sustentabilidade envolve, né, esse equilíbrio com tudo. e dentro disso também, como a gente já falou aqui, que o lixo hospitalar ele deve aumentar de 10 a 20 vezes nesse período de pandemia, e o lixo doméstico ele deve aumentar de 25 a 30%. Então, por quê? Porque as pessoas têm feito mais pedidos de delivery e acho que na live do Greg ele falou, né, que esses descartáveis que estão engordurados ou sujos, não tem como Sim, a gente reciclar, né? E também isso. pelas compras de internet, que as pessoas têm, daí tem mais plástico bolha, mais embalagem, mais, né? E Verdade. aí, Sem falar no transporte, né? Toda a pegada de carbono, enfim. e aí, a gente falando sobre esse lixo hospitalar, que nós somos
né? Eu vejo que as pessoas falam assim: ah, não, se eu descartei, tá descartado, né? Uma vez eu participei de um evento e eu falei: nossa, o evento foi ótimo, pena que gerou tanto lixo, né? E aí a minha amiga falou assim: ah, porque o caminhão do lixo demorou para passar, foi isso? Né? Como se o caminhão do lixo passando resolvesse Instalação só. todos os problemas do mundo, né? Então, é, né? Então, às vezes eu acho que essa questão do descartável, né? Eu tirei a luva, eu tirei toda aquela paramentação, eu gerei um monte de lixo e aí eu coloquei no lixo e pronto. Aquilo ali saiu da minha vista, já tô com o problema resolvido, né? Então, acho que não é muito por aí, não. A gente tem que pensar nessa geração de lixo e na dispensação final do lixo, porque na verdade a gente está gerando, né? E nos cuidados dentários, né? Vamos falar agora dos pacientes, né? Da gente, né? Enfim, de todo mundo, né? Que tem que cuidar dos dentes e como é que faz, né? Para não ser tão agressor ao meio ambiente, porque a gente sabe que até, poxa, até a pasta de dente que a gente usa, né? A gente sabe que, enfim, temos as escovas de plástico. Fala um pouquinho aí, assim, que eu sei que teu canal tem bastante dicas, né, para a gente melhorar um pouco aí nossos hábitos em relação a esse cuidado. A gente aborda bastante. Eu ainda quero falar, né? Ainda tem muito mais coisa. O que eu às vezes, porque a gente tem haters, né? Eu fico pensando, a Fê Cortez, quantos haters ela não deve ter, né? Porque meu canal é um canal pequeno ainda, eu tenho consciência disso. Já Já tem, nossa. tem vários haters, né? Então, porque as pessoas parece que quando a gente fala de higiene oral, né, e sustentabilidade, parece que não é para escovar o dente ou para não. Não, gente, pelo amor de Deus. A sustentabilidade, ela precisa de uma higiene bucal muito apurada. Até porque depois, eu até tenho um vídeo que fala sobre isso. Se você tem uma higiene oral bacana, legal, né, você vai evitar de fazer outros procedimentos que vão gerar muito mais lixo. Então, para você fazer uma limpeza no dentista, primeiro que acaba sendo mais em conta, também do que comparado a um canal, por exemplo, que é um procedimento muito mais oneroso e que vai gerar uma quantidade imensa de lixo, porque são várias sessões, né? E aí acontece muito também, se eu estiver saindo do tema, você me fala, tá? Tudo bem. Então, quando a gente fala assim, ah, mas no Brasil o dentista, né, o serviço odontológico não é acessível, não é acessível porque as pessoas acabam pensando que elas têm que fazer canal, que elas têm que fazer uma prótese, que elas. Então, a prevenção, ela acaba ficando muito de lado. E a prevenção é um procedimento muito mais acessível a todo mundo, né? Mas voltando, então eu queria deixar muito claro que sustentabilidade tem tudo a ver com higiene oral, né? Tem tudo a ver. Então a gente tem que escovar o dente, tem que usar o fio dental muito. Então, assim, eu fiz uma série longa, quem acompanha o meu canal sabe que, né, eu falei muita coisa sobre escova de cabo de bambu. A gente sabe que ainda não é o ideal, porque tem o transporte, a gente às vezes compra da China, a gente sabe que a China às vezes tem trabalho escravo, para chegar da China até aqui, a pegada de carbono, não vou nem falar, né? Então, assim, às vezes a gente vê na internet algumas marcas brasileiras produzindo, mas difícil de comprar, caro. Mas, enfim, né? As escovas de cabo de bambu são uma alternativa. Né? Quem tiver dúvida, né, como usar, por que usar, vale a pena usar, vai lá no meu canal da Dentista Sustentável que eu falo bastante coisa sobre isso.
As pastas de dente, a gente também recomenda que se substitua essa pasta de dente convencional, né? Até porque ela, além dela ter uma embalagem nada amiga do meio ambiente, ainda, né, quando escorre pelo ralo, é cheio de produtos que, né, não são amigos do meio ambiente de jeito nenhum, que vai ficar aí na natureza e que mata os nossos peixinhos, que vai para o oceano, né? E principalmente, que às vezes a gente esquece, às vezes a gente fala assim, ah, matou o peixe, mas isso volta pra gente, porque a gente se alimenta de peixe, né? Ah, mas eu não gosto de peixe. Mas a gente coloca sal na nossa comida, né? Então, assim, a substituição das pastas de dente, elas se fazem necessárias. Mas o que eu também queria deixar uma ressalva, Tete, você que também é lixo, tenta ser lixo zero, a gente, a gente sabe que assim, a gente tem que se adaptar, né? Não é fácil você substituir aquela escova de dente maravilhosa que você está acostumado há tanto tempo, né? Desde criança. Não é fácil você substituir a sua pasta de dente, porque, né, ela vai ser uma coisa, é outro conceito. Então você não vai ter aquela refrescância, você não, né? É outra coisa, né? Você tem que fazer muitos testes, às vezes na primeira não dá certo para você, né? Aí você tenta a outra também não dá certo, né? Você tem que fabricar o seu produto muitas vezes, então é um tempinho a mais também que você investe. Então, Sim. esses cuidados todos, a gente tem que, né, tem que pensar nisso. Sim, e como eu falo, né? É bom ter a questão do um passo de cada vez, né? Bom, inicia trocando a escova, vê lá, vê como é que é e tal. Ou depois, quando tiver já algo já encaminhado ali relacionado à escova, e troca a pasta de dente, né? Acho que é assim, eu acho que dá para ir evoluindo, né? Nem que seja uma coisinha de cada vez. Lógico que o ideal seria se todo mundo parasse, né? No outro dia já estivesse todo mundo lixo zero. Mas, enfim, É, o lance das escovas, porque assim, poxa, feitos de plástico, né? Como a gente já falou na primeira live, o plástico está aí, dura uma vida, né? Não se sabe nem quanto tempo direito ele dura na natureza, né? Uns falam 400 aos 500 anos. Nunca se viveu ainda o suficiente para ver um plástico se biodegradar, né? Ele só se desfaz, né? Se desmancha em e microplásticos, né? microplástico, e aí piora mais ainda a situação. Que é muito pior. Então, assim, a gente pensar em quantas escovas de dente a gente já usou. Porque quantos é o ideal, né, de troca de escovas de dente, para poder você, enfim, quantos você já consumiu nesse período? Então a gente acaba ficando, meu Deus. E aí mudar para a escova de bambu, que ainda não é o ideal, não tanto pela, como você já falou, né, na questão, enfim, da ergométrica, da escova, do jeito da escovação e tal, mas é também porque, assim, é o cabo, mudou o cabo, mas eu acho que as cerdas, não sei se já tem também, enfim, você que é São pedras de nylon que viram rejeito, as né? Não cerdas tem ainda como. não são ainda as ideais, né? Ainda não são biodegradáveis. Tem algumas que eles falam que é de carvão, mas assim, é meio fake, assim. E aí a gente tem que ficar bem de olho nesse greenwashing, né? Que, né, todo mundo agora é sustentável, mas é uma coisa que não é muito verdadeira. Então, as escovas, elas precisam ainda E acho também, Tate, que depois eu sou dentista, eu sou acostumada a escovar o dente, né? Então, para mim, pegar uma escova de cabo de madeira e realmente usar uma técnica, né? É mais fácil. Agora, eu acho que para o público em geral, né, que não tem tanta
né, tanta intimidade mesmo com esse assunto, e de repente eu acho que a questão técnica mesmo das cerdas, eu acho que ainda deixa um pouco a desejar. A gente ainda precisa de escovas de cabo de bambu que removam com mais facilidade os restos alimentares, né? Então a gente Sim. ainda tem um caminho a percorrer bastante longo. Infelizmente depende do mercado, da indústria, né? Que, enfim, como é que a gente consegue, né? No caso das escovas de dente, da produção do fio dental, ou você tem alguma outra sugestão assim de limpeza dentária que, enfim, seja mais natural? Não, por hora ainda a gente tem, né, a escova de dente e o fio dental, assim, o fio dental, ele é responsável por 40% da remoção dos restos alimentares, né? Então, assim, se a gente não usa fio dental, a gente não vai conseguir ter uma higiene oral de excelência. A gente não vai contar. Não, mas olha, eu escovo direitinho, viu? Ai, fio dental eu não gosto. Mas olha, escova. Mas assim, por mais que você tente, sabe, aquela partinha ali entre um dente e outro, a cerda da escova vai entrar. Vai É, conseguir. Então a gente realmente precisa de usar o fio dental, né? E acho que uma das coisas que as pessoas acabam é, usando bastante, até pela facilidade de uso, são os enxaguatórios, né? E os enxaguatórios, eles não substituem de forma nenhuma, tanto que aqui no consultório, crianças até 6 anos eu realmente contraindico, porque as crianças elas ficam com aquele cheirinho gostoso na boca, acham que escovou e não, né, e realmente não teve uma limpeza eficiente. uhum. Então, assim, eu acho que os enxaguatórios bucais, eles ficariam, assim, muito restritos. E, na verdade, é o que a gente vê na mídia, muito mais propaganda de enxaguatório bucal do que efetivamente de escova de dente, né? E de fio dental praticamente a gente Claro, vê, claro né? que não é mais. Propaganda de fio dental é raríssimo a gente ver. O Charles aqui falou, é difícil encontrar essas escovas no mercado. Você sabe dizer se tem em algum lugar em Boa Vista, você já viu em algum lugar que tem alguma escova mais amigável do que essa que a gente costuma ver de plástico? Então, Tente, eu até também já fiz um vídeo no meu canal, porque com certeza essa foi a pergunta que eu fiz vários vídeos sobre as escovas, né? Então, essa foi a pergunta mais feita, né? Mas Foi porque, né, as pessoas querem sempre fica consumir. nessa coisa, né? De não chega nada aqui. Não chega. Mas você sabe que é difícil. Eu procurei, eu tive esse cuidado de procurar escovas de cabo de bambu fora daqui de Boa Vista, né? A minha família mora em São Paulo, então volta e meia naquela época, né? Porque agora a gente está mais confinado mesmo, né? Mas assim, eu sempre tinha, sabe, entrava nas farmácias, entrava nos supermercados das grandes cidades e mesmo assim eu vi dificuldade de achar as escovas de cabo de bambu. Então, por hora, eu acho que tem que ser internet ainda, que tem toda aquela logística que não é Uhum, sustentável, que a gente já falou no começo. sim. E assim, aqui tem travou um pouquinho, né? É, Tem tá, a gente tem um pouquinho mais de facilidade naquelas farmácias de manipulação. Né? Quando eu fui procurar, porque para fazer o vídeo eu fui procurar, né? Fui ver em loco. Então, assim, olha, a gente vendeu o ano passado, mas esse ano a gente não refez o pedido. Olha, tá para chegar, mas ainda não chegou. Então, assim, acho que se você quer tentar ver se você consegue comprar aqui em Boa Vista, uma boa dica são as farmácias de manipulação, né? Que estão sim. por aí. É, é o mais perto de você conseguir. É, E a questão, bom,
Tá, então, mas aí assim, pedir de fora pode, enfim, a gente tem esse costume já, né, de fazer esses pedidos aqui em Boa Vista, já tá virando costume. E aí, assim, geralmente quando as pessoas como a gente usa bastante, já fazer pedido grande, né? Faz logo um pedido para a família toda, né? Faz para diminuir a pegada de carbono, né? Porque você, poxa, fazer Chegar. um pedido desse que já demora para chegar, né? Que a gente mora longe. E aí, ainda pedir em pouca quantidade, acho que vale a pena assim, juntar a família, né? Se for o caso de todo mundo estar engajado, juntar a família e vamos aqui comprar as escovas de dentes para o Não, ano. pode até colocar aqui no Roraima Sem Lixo, olha aí, né? Olha, eu quero comprar escovas, eu quero comprar ou outros produtos mesmo também, né? Que a gente não tem ainda. Acho que uma dica que eu até falei hoje, eu também não uso mais protetor solar, né? Eu sei que a gente já vai sair um pouquinho, né? Eu não uso, É, né? Mas mas é eu um uso assunto polêmico também. com certeza. Então, né? Aí tem o Charles está perguntando quanto tempo dura uma escova, né? Isso. Bom, então eu vou só responder. Então, eu também fiz um vídeo no canal, mas uma coisa que eu acho muito importante quando a gente compra uma coisa é a gente cuidar dessa coisa, né? Isso. Então, quando a gente compra uma roupa, se a gente cuida dela, se a gente lava de acordo com a etiqueta, se a gente não mistura com as outras roupas, se a gente cuida disso, né? Se a gente compra um sapato, se a gente deixa sempre limpinho, se a gente guarda num lugar mais ventilado, esse sapato vai durar muito mais do que aquele que você deixa, né, para lá, né? Que você compra e acho que existe até um movimento assim, gente, compra outro, não ficou velho, não tá legal, compra outro. E eu acho que a gente tem que voltar um pouco nessa questão de cuidar das nossas coisas, né? De fazer com que as nossas coisas durem mais. E as escovas de dente, elas não são diferentes, não, né? Então, se você compra uma escova de dente e você usa uma boa técnica de escovação, e lá no meu canal eu falo, eu bem explico direitinho, né? Uma boa técnica de escovação. Se você armazena a sua escova, se você seca a sua escova direitinho, a sua escova vai durar mais. E eu me lembro que para a gente ter um número, né? Quanto tempo dura? Um mês, 2 meses, 5 meses, né? Então, eu me lembro que eu, quando falei que pode durar até um ano, eu até falei, nossa, né? A gente sabe que os dentistas falam assim, não, tem que trocar uma vez ao mês. Eu falo, meu Deus, o que é esse tanto de lixo, né? Pois é. Mas é isso que a gente E vê propagando, por isso que eu falei da questão da quantidade, meu Deus, se eu tenho que trocar a escova a cada um mês, a cada 2 meses, quantas escovas eu gero, ainda mais se for plástico, né? Então, eu entrei em é. desespero quando Não, mas você sabe que as escovas de cabo de bambu, por isso que a gente ainda fala que não são as ideais, porque elas mofam com mais facilidade do que as escovas de plástico, né? Então junta muito mais fungo nas escovas de cabo de bambu do que né? Então você precisa ter muito cuidado. E aí quando você pensa assim que uma escova de dente pode durar até um ano, não estou dizendo que ela vai durar um ano, mas, né? Se bem você cuidado. cuidar, as minhas duram, mas eu sei que eu tô, né? Que assim, o dentista ele tem mais condições, porque ele acaba estudando mais. Mas assim, agora, essa regrinha que se você cuidar mais, e aí vai lá no meu canal para ver como é que você consegue cuidar direitinho da sua escova, essa regrinha não vale para quem tem problema na gengiva, né? Para quem de repente tem dentes que não estão alinhados e aí a escova, né, as cerdas acabam mesmo né, desgastando, né, e perdendo a capacidade de remoção dos restos alimentares. Então a gente né? Então, assim, essa coisa de trocar todo mês ou trocar a cada 2 meses
é um apelo midiático, como tem tantos outros aí, que quando a gente fala de sustentabilidade, é quase que impossível a gente não abordar essa questão da mídia, né? O quanto a mídia, às vezes, nos vende informações, nos passa informações somente para a gente consumir mais, para a gente. Então, às vezes eu falo, né? Lá também eu abordo essa questão da estética, né? Então, assim, a gente vê, né? Olha, para você ter um sorriso bonito, você tem que colocar as lentes de contato e você, né? E você vai ter que, se você não tiver esse sorriso, você não vai ser feliz, né? E aí nisso você gera um monte de lixo, né? Você muitas vezes não fica satisfeito, porque se você olhar na internet a quantidade de pessoas que não ficaram satisfeitas com o resultado estético, e não estou falando só das lentes de contato, não. Estou falando dos procedimentos em geral, né? Dos procedimentos estéticos em geral, né? A gente vê que as pessoas, às vezes, né, se desgastam tanto, podendo usar aquele dinheiro, né, para realmente ter felicidade, de repente para ajudar alguém, de repente para, né, ajudar, né, para se alimentar melhor, para ter uma noite de sono melhor. Às vezes a pessoa, né, para fazer aquele procedimento estético, ela tem que fazer, tem que trabalhar até tarde, tem que fazer não sei quantos plantões, tem que abrir mão da sua qualidade de vida para uma coisa que, né? E aí entra a sustentabilidade também, né? A qualidade de vida. Verdade. Sustentabilidade tem a ver também com isso, né? Com estar bem. E às vezes a gente vai muito por essa onda da mídia mesmo, de ai, comprar, comprar, comprar. Eu acho que é até a indústria mesmo, né? Faz com que a gente tenha que, não tem que trocar todo mês a escova. Por quê? Porque eles estão ganhando dinheiro com isso, né? Também. Então, assim, então, em resumo, a questão da duração da escova é relacionada ao desgaste dela, né? Porque tudo vai depender, né, de cada um, né? Cada um como cuida, As se tem algum problema, certas. as técnicas que usa, aquela coisa toda, né? Então, e aí a Eu de acho que bambu realmente. porque o cabo de bambu, na verdade, ele só vai ajudar você a pegar, né? Ele ajuda, né? O importante da escova são as cerdas. Então, eu acho que é isso que a gente, né, deve observar mesmo se as minhas cerdas estão íntegras ou se elas já estão desgastadas. Se elas se desgastarem muito rápido, é porque você não está usando uma técnica de escova. Se você tiver que, em um mês, a sua escova está toda detonada, é porque a sua técnica de escovação não está correta. E aí sim vale a pena procurar um profissional que te oriente, né? Porque também a odontologia hoje em dia tá, senta, e acho que a medicina, né, Tente? Você que também é médica, né? Sim. Tem uma piada assim que né, eu fui no médico, o médico nem olhou para mim. Aí o médico responde, poxa, mas você nem é modelo, né? né? Assim, né? Eu não preciso ficar olhando para você. Então, o dentista também passa por isso, né? A gente acaba tanto procedimento, Só procedimento, boca, né? E, por exemplo, quando eu fiz a minha especialização em disfunção da TM, que a gente vê toda essa parte, aqui a parte do bruxismo, a parte da ansiedade, né? Essa parte de dores faciais. Então a gente vê pouco dente. E eu me lembro que durante a graduação eu falava, não, mas que hora que eu vou olhar o dente? Eu preciso, né? Era uma coisa quase que saía de mim, preciso olhar o dente. E na disfunção temporomandibular, às vezes você nem examina os dentes na primeira sessão, né? Você, né, vê outras características. Então, eu acho que essa questão também da humanização, eu vejo que os pacientes eles se sentem muito mais à vontade quando eles se sentem acolhidos também, né? De que não se sentem só uma boca. Então, acho que isso também é sustentabilidade, né? Você, né, gerar um bem-estar no seu paciente. a gente vê que chega a ser informação, né? Se o paciente tem informação,
ele consegue ser mais sustentável, né? No caso dessa nossa conversa. Então, a questão da troca das escovas, porque quantas pessoas, só baseado nisso, que a escova tem que ser trocada de mês em mês, e a cada 2 meses, não só simplesmente troca sem estar realmente precisando trocar, né? Então, E às vezes precisa até a sua gengiva, né? sim, Troca, a escova tá ruim. Ai, não, essa escova acho que não é boa, vou comprar outra marca. Aí outra marca. Aí vou comprar uma escova bem cara. Essa escova cara também, né? Então, eu acho super importante a gente observar o nosso corpo, né, Tate? Observar o que o nosso corpo pede pra gente. É, a gente, no momento em que a gente percebe que a nossa gengiva não tá tão bonitinha, de repente ela tá avermelhada, de repente, né? Eu sempre bato nessa tecla, né? Procure um dentista não só para fazer procedimento, né? Mas para fazer a prevenção. E aí a gente vai estar sendo sustentável e ao mesmo tempo vai estar cuidando da nossa estética também, porque quando você tem saúde, você tem estética, né? Não tem como você ter uma estética e tá tudo postiço e tá tudo colocado, porque uma hora aquilo vai cair, né? E sim. aí entra também, né, a questão da sustentabilidade. Quantos recursos materiais você vai consumir para se sentir bonita, Pois é. né? Pois tá certo, hoje ela já está chegando nos 10 últimos minutinhos da nossa live. Quer falar um pouco mais do canal? Como é que a pessoa faz para te encontrar lá no YouTube, para te acompanhar? Então, o canal a gente está no YouTube, né? É Dentista Sustentável. Lá eu dou várias dicas de como você ser mais sustentável na odontologia. É, muitas coisas eu ainda não consegui abordar, porque como a gente já falou aqui, né? É difícil, a gente não, né? A gente ainda está patinando, até o nosso próprio instituto também está no início, né? E a gente não Estamos tem todos muitas no informações processo, né? Ninguém está finalizado aqui, estamos ainda nos... ainda estamos no no processo. processo, né? Então, eu só queria tocar um pouquinho, depois a gente já falou um pouco, né, sobre o canal, mas eu só queria, então, deixar e voltar um pouquinho, né, quando a gente fala do lixo gerado pelos hospitais nesse tempo Uhum. de de pandemia, né? E essa questão de assim, deixei no descartável lá, descartei pronto, já lavei as mãos, olha, eu não tenho mais nada a ver com isso, né? Então, eu sei sim que é difícil essa destinação final do lixo, não é fácil, a gente sabe que o lixo ele precisa de uma capacitação de pessoas que tenham um perfil e que gostem dessa área, né? Porque de repente a pessoa não tem o perfil da saúde coletiva, por exemplo, ela realmente tem o perfil da estética. E aí a gente falando da estética, que eu acho que a estética também é importante, né? A gente falou sobre as lentes. Não, eu acho que tem muitas pessoas que se beneficiaram. Eu acho que é o excesso que não tá bacana, né? Uhum. Então, assim, essa questão da destinação final do lixo odontológico, a OMS, nesse período de pandemia, ela está preconizando os incineradores, que a gente sabe que eles causam, né, um outro prejuízo, né? Então a poluição do ar é muito grande, tanto que eu estava vendo que onde um incinerador uma vez foi instalado, a população fez um abaixo-assinado e foi uma confusão, né? Mas nesse momento é realmente o que está sendo,
né, preconizado. O incinerador, ele custa muito caro, né? Algumas pessoas dizem que aqui em Boa Vista tem, outros dizem que não tem, né? Para onde que a gente vai destinar esse lixo? Se vai para Manaus mesmo, se não vai para Manaus. Então, assim, a autoclave é, né, o padrão ouro para a destinação final do lixo, extremamente cara. Uma autoclave de um consultório dentário já é caro para nós dentistas, né? É um dos equipamentos, aliás, acho que é um dos mais caros, né? Dependendo do que você for ter no seu consultório. Né? Mas uma autoclave para destinação final de lixo é bem, né? Eu dei um Google rapidinho, fica entre 170 e 200 mil reais. Não é qualquer empresa que pode, né, adquirir uma autoclave para o lixo, né? E para aquelas pessoas porque agora a gente já, me parece que entrou no pico, né, da pandemia aqui em Boa Vista. Lembrando que existem alguns autores que dizem que o lixo hospitalar é tão contaminante para o meio ambiente quanto o lixo doméstico. É claro que isso não é uma unanimidade, mas a gente tem que pensar, né? Porque às vezes você fala, nossa, o lixo hospitalar ele é péssimo, né? Não, eu não, eu só gero o lixo doméstico. Mas o lixo doméstico também é muito contaminante. Então, as pessoas que agora estão sendo contaminadas, né, elas devem separar o lixo e avisar as pessoas que vão manipular esse lixo, porque esse lixo realmente é um lixo contaminante que pode contaminar tanto as pessoas que vão manipular, quanto o nosso meio ambiente, né? Então, eu acho muito importante a gente lembrar da separação do lixo, tanto no consultório dentário, tanto nos hospitais, quanto na nossa própria residência. É isso aí. Então, Ângela, olha, muito obrigada, viu, por se disponibilizar, fazer essa live, a dar um pouquinho dessa, né, de como você trabalha, né, como você está aí caminhando, querendo aí ser mais sustentável, né? Eu agradeço. Essa foi a nossa última live do encontro, né? Finalizando aí. E aí, para os telespectadores que não assistiram as outras lives, a gente tem salva a primeira e a segunda, tá? Tá no IGTV do Roraima Sem Lixo. Infelizmente, a de ontem a gente não conseguiu. Eu espero conseguir salvar a de hoje, né? Tomara que a gente consiga. Tomara que consiga. Tá bom? Muito obrigada, Ângela. Obrigada a todos que acompanharam a gente até agora, né? Acompanharam todas as lives. A gente gostou muito de participar e espero aí que venham novidades. Eu que agradeço muito pelo convite, muito obrigada, foi muito bom. É sempre né, uma satisfação muito grande falar sobre sustentabilidade, odontologia. Foi ótima a nossa conversa, obrigada a todos aqueles que ficaram até o final, que nos assistiram, ou que assistiram só uma partezinha, porque a gente sabe, né, que são tantas lives, a gente está ocupado. Então, muito obrigada mesmo a todos e vamos nessa. Vamos lutar pelo nosso planeta que ainda dá tempo. Bora juntar forças. Beijo, amor. Beijo.